A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Observatório em Pauta, episódio número 4, chegando para vocês aqui via Nova Era TV, para falarmos um pouco mais de Observatório Social de Lages, suas atuações, seus trabalhos e a forma como funciona o controle social da cidade de Lages, envolvida nessa esteira de cuidados com o erário, com o dinheiro público e da boa aplicação dos recursos públicos. Hoje nós chegamos para mais um episódio inédito e o convidado do dia de hoje é o Dr. Jean-Pierre Campos, promotor de justiça da 5ª Promotoria de Justiça aqui da nossa cidade de Lages. O Dr. Jean-Pierre é responsável pela promotoria da moralidade pública ou administrativa? Moralidade administrativa. Moralidade administrativa aqui de Lages e é um grande parceiro do Observatório Social de Lages, pois todas as demandas que o Observatório Social enfrenta e não consegue resultado na esfera administrativa, via os nossos ofícios, via a nossa rotina de trabalho, a gente encaminha para o Ministério Público, que é comandada nessa unidade pelo Jean-Pierre. Seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui no Observatório em Pauta. Obrigado também, né? O prazer é todo meu e estou à disposição aí para a gente fazer esse bate-papo. Jean, então, você é promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, há quanto tempo está na carreira, há quanto tempo está em Lages nessa pasta específica que é da moralidade administrativa? Eu estou na carreira do Ministério Público há 21 anos, agora nesse ano de 2025, e na promotoria de proteção à moralidade administrativa desde 2013, então são aproximadamente 11 para 12 anos, né? Bastante tempo já nessa matéria. Basicamente, com matérias específicas referente ao município de Lages e Câmara de Vereadores, seria isso? A comarca de Lages pega os municípios de Lages, São José do Cerrito, Painel e Bocaina do Sul. Então são todos esses municípios estão sob sua responsabilidade. Então. Exato. Uhum. A demanda principal é mais focada nos municípios ou Câmara de Vereadores, a parte administrativa? O que você acha? Existem períodos, né, que as demandas se alternam mais do executivo, mais do legislativo. Então não dá para dizer especificamente que uma gera mais demanda que outra. Claro que o município de Lages, por ser maior, por ter mais estruturas, por ter mais órgãos, né, evidentemente ele acaba trazendo mais notícias que demandam algum tipo de apuração. Mas é importante relatar também que além da nossa atribuição na esfera da atuação, né, do combate às irregularidades envolvendo os órgãos municipais, também tem os órgãos estaduais que estão circunscricionados dentro da comarca de Lages, né? Então qualquer órgão que tenha a atuação aqui dentro dos limites da circunscrição da comarca de Lages e que sejam da estrutura do Estado de Santa Catarina também estão sendo submetidos a esse tipo de atuação do Ministério Público. Certo. Passamos agora para a questão efetiva do Observatório Social, né? O Observatório Social em Lages ele iniciou em 2012, então basicamente um pouquinho antes de você assumir essa unidade. E eu gostaria de saber da tua visão como promotor de justiça sobre o trabalho dos observatórios sociais, que é uma coisa que existe uma parceria muito grande, inclusive em esfera nacional, né, do Ministério Público com os observatórios sociais. Exato, né? Enfim, os observatórios sociais me parece que são um dos grandes pilares, assim, ao menos da época recente, da organização da sociedade civil, né? A sociedade civil ela tem um papel fundamental aí no controle da administração pública, porque ao final das contas todos os serviços públicos, todas as demandas que a administração tem sob sua incumbência, elas são destinadas ao cidadão. Então o cidadão tem um papel fundamental ali no controle da atuação do poder público, né? Seja verificando os procedimentos licitatórios, os concursos públicos, os demais atos administrativos que são praticados. Então, as estruturas do Observatório Social, pela sua capilaridade, né, partindo do nível nacional e tendo essa estrutura quase que, digamos assim, federativa e em nível local também, cria um fortalecimento da sociedade civil e, ao mesmo tempo, nos traz mais segurança na nossa atuação enquanto órgão de controle externo, né, o Ministério Público, para coletar essas informações, né, que são captadas, né, pelo Observatório para fundamentar a nossa atuação, né? A democracia só existe porque há participação popular, né? Se não houver participação popular, ela perde o sentido.
Então, acho que se o órgão público atua no intuito de prestar um serviço público, a sociedade tem que se mobilizar ao menos para verificar se está sendo prestado de forma adequada, se não está tendo desperdício de dinheiro público, que é a principal, né, ferramenta que está à disposição do Observatório Social, me parece que é isso. Basicamente isso. Tem outra frente do Observatório Social que nós temos aqui em Lages, isso vai ser matéria de outros episódios aqui para frente, que é sobre a educação fiscal e a formação do cidadão como um todo. Nós temos hoje um projeto chamado Observador Mirim, né, que atua com crianças de 10, 11 anos de idade nessa formação de pessoas e de cidadãos para eles entenderem um pouco da responsabilidade. O Ministério Público também tem essa preocupação da formação do cidadão, né, e do cuidado. Né? Eu lembro que tinha alguns programas que saíam até nas redes de TV do Estado aqui, né? Tinha esse trabalho, né? Exatamente, tem vários programas, desde o programa que você tem a ver com a corrupção, que é voltado especificamente para o público infantil, né? Ensinando que os atos de corrupção não são só aqueles veiculados na grande mídia, mas também todos aqueles pequenos atos praticados no dia a dia, o fura-fila, né? O tira-vaga do outro, etc. Tem outros programas mais recentes, Cultivando Atitudes, que é um programa que está, né, em execução hoje pelo Ministério Público, mas com o mesmo viés, assim, de alcançar esse público infanto-juvenil, né, no intuito de fomentar a educação, uma cultura de cidadania, né? A gente tem até algumas agendas que já foram realizadas no ano passado. Esse ano a gente tinha uma agenda no Colégio Mutirão. Até conversei com a diretora um dia muito específico, que a gente tem que compreender, inclusive veja como são as circunstâncias, né? Foi um dia que estava marcado esse evento a ser realizado no Colégio Mutirão. Era um dia de muita chuva e é perceptível que no dia de muita chuva as crianças têm dificuldade de se locomover para o colégio, e isso acabou impactando na realização do evento naquele dia. Então, para ver como há uma deficiência, né, no que diz respeito às demandas sociais, e como o poder público é importante, seja no transporte, seja na concessão da educação infantil. Então, todas essas dificuldades também têm que ser tratadas. Mas, enfim, é um programa que está em execução, esse, né, do Cultivando Atitudes, que visa basicamente isso, né, a mostrar para as crianças que existe um caminho bom que pode ser trilhado aí Você falou da importância do poder público no deslocamento das crianças em dia de chuva mais forte para a escola, não só do transporte, mas eu diria inclusive da infraestrutura da cidade para essa movimentação de pessoas. A gente sabe que tem deficiência de ruas, de calçados, tudo isso aí impacta, né? É uma necessidade que o cidadão precisa cobrar do poder público, né? Às vezes o poder público não atende e acaba no Ministério Público essa demanda, né? Eu já entro com essa minha argumentação, já entro numa segunda pauta, que é o foco principal do Observatório Social, que é o controle social. O controle social está previsto na Constituição, é uma das formas de atuação externa do controle da administração pública. O Ministério Público, eu acho que é o principal órgão de controle externo, na minha visão, mas o controle social, que é feito pela população, e obviamente o que o Observatório Social, não me canso de dizer isso, o Observatório Social faz aquilo que qualquer cidadão poderia fazer ou deveria fazer, né? Vocês, além da parceria que tem com o Observatório Social, dessa relação de receber demandas do Observatório Social, na tua visão, ainda é muito incipiente a atuação do cidadão, aquele pessoa física, CPF, que ele leva a demanda para vocês? Poderia ser melhor, isso aí maior? Existem canais assim que o cidadão pode acessar, que estão à disposição do cidadão para acessar, para trazer as demandas para que sejam verificadas aí as irregularidades, né? Desde os canais de denúncia até os canais de ouvidoria, né? Sejam as ouvidorias do Ministério Público ou dos demais órgãos que acabam nos replicando, entre outros, né? Entre outros vários canais que estão à disposição. Hoje na nossa promotoria, a título de exemplo, a gente recebe muita denúncia por e-mail, por WhatsApp. A denúncia presencial está cada vez mais distante, cada vez mais difícil, seja pelas questões relacionadas ao temor do cidadão participar desse processo de controle, né? Fazer uma denúncia, muitas vezes um servidor público, muitas vezes uma denúncia que diz respeito ao órgão ao qual ele está vinculado. Então, isso tem previsão de mecanismos de controle dos dados, né? De sigilo dos dados relacionados ao noticiante, até para preservar e garantir a futura e eventual investigação. Mas é perceptível que tem espaço para crescer, existem espaços para crescer. A gente tem conselhos instituídos, a gente tem organismos da sociedade civil que podem colaborar com isso também, não só o observatório, entre vários outros, né? Tem
tem vários órgãos públicos e também da sociedade civil que podem ser melhor utilizados para esse tipo de atividade, né? Não digo de denuncismo, mas de trazer o fato para que seja apurado ou até mesmo de cobrar providências diretamente do poder público, né? Porque esse é o papel fundamental ali do Observatório Social, dentre outros órgãos, né? Eu até digo, o Ministério Público não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Se não tiver esse envolvimento da sociedade levando para vocês as situações, não tem como descobrir tudo, né? Porque a cidade é muito grande, né? Isso que a gente fala de uma cidade de 170 mil habitantes, mais ou menos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Os principais desafios que você vê do controle social? Eu acho que passa muito pela questão de base, né? A questão relacionada à educação da sociedade para que isso se transforme numa cultura internalizada no cidadão mesmo, né? Porque a partir do momento que o cidadão tem consciência de que cada um deles faz parte de um grande organismo que pode executar o controle social, ainda que não organizado em uma entidade, muda muito. Os países ditos desenvolvidos são desenvolvidos porque estabeleceram uma cultura de controle social. Não jogar o papel de bala na rua, que o outro já vem e cobra do próprio, né, munícipe ali, daquele cidadão que pratica uma ilegalidade, cobrar do poder público e o poder público ser responsivo, assim, responder quando tem esse tipo de demanda. Então, eu acho que a gente tem um problema estrutural, assim, um problema que vem da base, que pode ser que crie uma deficiência aí na formação dos organismos de cultura, né, de controle social. E claro que isso é geracional, né? Não se dá para esperar 25 anos para vir uma nova geração, fomentar isso na educação de base, nas famílias, nas escolas, mas algum mecanismo tem que ser utilizado, né? A gente passou recentemente, há alguns anos atrás, aí por um movimento nacional aí que a população foi à rua, né? Isso. Foi à rua, né? Exercendo seu papel, né? Exercendo seus direitos, cobrando. Começou por causa da tarifa do transporte público, que não lembra, em 2013, não é pelos 50 centavos ou 25 centavos. E aquilo eclodiu no movimento que acabou impeachmentando uma presidente da República e estabelecendo o maior processo de combate à corrupção da história da humanidade. Nenhum outro país do mundo se registrou um processo de combate à corrupção do tamanho da Lava Jato. Nem na Operação Mãos Limpas na Itália se chegou perto. Então, a população tem poder de criar modificações nas estruturas sociais, mas ela tem que ter consciência disso. Infelizmente, arrefeceu um pouco depois desse movimento, né? Até por uma circunstância nova de acomodação de interesses, mas eu acho que falta isso, falta cultura, educação de base para que a gente possa construir essa mentalidade de controle social. Nessa mesma época, os movimentos até ajudaram, tinha uma PEC para tirar o poder de investigação do Ministério Público, né, e ajudaram a não passar essa PEC, né? Eu lembro que também virou uma bandeira daquele movimento, né, que começou com a tarifa de ônibus e foi uma das bandeiras. Né? A famigerada PEC 37, né, que já era ressuscitada de outras tentativas anteriores, de retirar o poder investigatório do Ministério Público, né, que tem implicitamente previsão constitucional. Em todos os países do mundo assim acontece, exceto aqueles que têm regime autoritário, são 2 ou 3 em que o Ministério Público é vedado de investigar, né? Então ninguém subtrai competências de ninguém, é um somatório de esforços, né? Polícia Civil, Polícia Militar, agora as polícias novas, aí, Polícia Penal, Polícia Científica, Ministério Público, CGU, enfim, é uma infinidade de órgãos que têm atribuições que pode ser exercidas concomitantemente e tem espaço para todo mundo, né? E nesse momento que se não fosse um movimento da sociedade civil, ainda que desorganizada, sem muito saber qual era a sua bandeira, que acabou encampando essa bandeira também, é que a PEC foi arquivada no Congresso Nacional. A tua atuação como promotor ou do Ministério Público na defesa da transparência e no combate da má gestão pública, isso é uma bandeira de observatório social, né? A gente cobra muito do poder público a questão da transparência, porque a gente diz que não adianta ser só o portal Transparência publicando aquilo que a lei prevê, que é o mínimo, né? Aquilo lá você não acha nada. Para quem tem um pouco de experiência em portal Transparência, já tem dificuldade, imagina para o cidadão comum, né? E no combate à má gestão pública, porque a gente entende que o dinheiro público, o desperdício do dinheiro público muitas vezes é por má gestão. Você faz uma coisa mal feita, né? É aquela brincadeira da construção de uma calçada para construir ela bem feita e mal feita, o custo é o mesmo, né, de material e mão de obra, né? Como é que o Ministério Público enfrenta essa demanda? Exato. Enfim, existem até estudos que dizem que
as ineficiências da administração pública geram mais prejuízo do que a corrupção, né? A má gestão no sentido de descuido, de desleixo, de falta de fiscalização podia ser pior que a corrupção. Eu acho que não é uma coisa ou outra, porque senão a gente superlativa uma e relativiza a outra, meio que dizendo assim, pode roubar, mas faça. Então não é assim que funciona, são as duas coisas, né? Então a ineficiência é um problema sério do Estado como um todo, né? Basta ver o número de obras inacabadas, né, em âmbito nacional, são obras que começam e não têm fim, né? Para quem se lembra aí das Olimpíadas, a gente tem obra que começou nas Olimpíadas e vai acabar talvez nas próximas Olimpíadas que o Brasil tiver daqui a 100 anos. Então, tem muita obra parada. Obras paralisadas e sem condições de serem finalizadas, porque já se perdeu aquele serviço prestado, né? Então, existe um problema sério de fiscalização por causa de deficiências, e não digo de má fé dos servidores públicos, muitas vezes, mas é falta de estrutura mesmo. O sistema federativo cria um mecanismo muito pernicioso para os municípios. Ele centraliza o dinheiro na União e entrega aos municípios a execução de praticamente todas as obras. E diz, você vai executar, você vai contratar o profissional e ele vai fiscalizar. E às vezes tem 2, 3 fiscais para realizar a fiscalização de 400 obras ao mesmo tempo, que é impossível. Então, tem questões estruturais aí que tem que ser pensadas. E nessa perspectiva, eu tenho uma perspectiva muito peculiar que a gente tem como função do Ministério Público de fortalecer os órgãos indispensáveis para a execução dessa despesa pública, né? As auditorias, as fiscalizações. Eu tenho um procedimento agora que está visando a identificar as estruturas de fiscalização das obras públicas, a parceria do Observatório como um todo, né? Quantos fiscais tem, quais são as demandas do município, para verificar se está compatível ou não, comparando com outros municípios, verificar se lá isso precisa ou não de mais estruturas e buscar demandar isso dentro de um processo administrativo ou judicial, porque a gente tem os mecanismos daí para fazer isso. E a questão da transparência, né? A gente tem uma Constituição que já debutou, já está indo para mais de 25 anos, e previa o princípio da publicidade, mas apenas em 2011 é que veio a regulamentação dos portais das transparências. Então, para quem é mais novo, não sabe que antes era um parto, como o lagiano costuma dizer, para obter um documento público, para saber qual era a despesa que foi realizada com determinada obra pública, porque tinha que fazer um requerimento, a administração tinha que processar e muitas vezes não respondia ou indeferia. O Ministério Público tinha que exercer o seu poder de requisição, que está previsto na Constituição, pedir esse documento, mas isso gerava uma demora na investigação muitas vezes. E o portal da transparência, ou os portais das transparências, foram uma evolução, sem dúvida, né? Hoje os dados estão lá, mal ou bem, com as estruturas, né, que são serviços contratados para fazer isso. O poder público apresenta, mas claro que tem deficiências, né? São identificadas deficiências e podia avançar muito mais, como publicidade integral dos processos administrativos, o processo ser digital, né? O tal do governo sem papel é uma fronteira que tem que ser vencida urgentemente em todos os municípios. Assim, o município não precisa mais de papel, o município tem que ser digital, porque isso traz eficiência para o servidor público. Facilita para todo mundo. Para o serviço público, Facilita para todo mundo. Dá acessibilidade maior, dá agilidade e vai dar um resultado muito mais eficiente ao final, né? A gente já tem a experiência com o processo judicial totalmente digital. Sim. Muitos não queriam no começo, né? Que era cair o papel e o risco. Hoje é absolutamente seguro, né? Facilitou a vida de todo mundo. De todo mundo. Então, os processos, em resumo, os portais das transparências evoluíram, mas tem muito espaço para evoluir ainda no que diz respeito à acessibilidade do cidadão para fazer pesquisas. Na relação entre Ministério Público e Observatórios Sociais, existe algum movimento institucional de apoio, de incentivo à criação de observatórios sociais? Assim, formalmente, até eu acho que pelo perfil do Observatório Social, por ser um organismo, né, que não tem vinculação político-partidária, não tem vinculação organizacional, qualquer outra instituição, eu desconheço assim, uma orientação, um termo de ajuste, um compromisso que exista, né? Mas é óbvio que existe uma aproximação, não só aqui, mas em várias outras comarcas existe essa aproximação, porque são instituições, né, o Ministério Público, o Observatório Social, que têm interesses comuns. Sim. Elas caminham juntas, né? Como várias outras historicamente aconteceram, como a OAB, né? A OAB tem um papel fundamental na democratização do país, talvez um pouco apagada agora nos últimos anos, né? Mas tem um papel fundamental com legitimação para várias ações. Sim.
o Observatório Social não trata como denúncia, nós não fazemos denúncia e não recebemos denúncia, nós tratamos como fragilidades as coisas que a gente encontra que não estão de acordo com a administração pública, né? Seja numa obra executada, seja numa licitação. Quando isso não é resolvido na esfera administrativa, no nosso contato com o município ou com a Câmara de Vereadores, a gente leva para o Observatório, mas a gente para o Ministério Público. Mas a gente também não classifica isso como uma denúncia propriamente dita, como você disse que recebe via WhatsApp, via e-mail, de uma forma ou de outra. E como que vocês trabalham com essas informações que recebem? E é bom que quem nos assiste fique sabendo que a enorme maioria das demandas que a gente leva para o Ministério Público, elas são arquivadas. Mas não no sentido de que não foi feito nada, é sinal de que, através do trabalho do Ministério Público, foi resolvida a situação, e daí o arquivamento é a consequência natural, né, é o nome. Como é que vocês trabalham e classificam essas informações que a gente leva para vocês? Certo. O Ministério Público tem uma série de ferramentas que são colocadas à disposição, né, do promotor de justiça para atuar na defesa do patrimônio público, no caso aqui, da moralidade administrativa. Uma delas é, por exemplo, a instauração do inquérito civil, que é um procedimento do Ministério Público que tem conteúdo inquisitório, ou seja, é uma investigação, mas cujo objetivo é coletar informações para verificar a eventual necessidade de adoção de providências, né? E essas providências, e aí que é importante, como o Dr. Paulo já colocou, não necessariamente precisam ser judiciais. Muito fica naquela, não houve uma demanda judicial, não houve a propositura de uma ação e, portanto, foi arquivado. Mas é que existe um princípio que tem que ser considerado, e isso para toda a administração pública, que hoje é base do Ministério Público, inclusive nacional, por força de resolução do CNMP, que é da resolutividade, é buscar resolver o problema sem necessariamente judicializar a questão, porque a gente sabe das demandas judiciais e o tempo do processo judicial. Então tem outros mecanismos, como termo de ajustamentos de conduta, recomendações, próprio acordo no procedimento. Às vezes uma mera requisição do Ministério Público já faz com que a máquina administrativa se movimente, os órgãos fiscalizadores já cumpram a sua função e aquele fato que foi trazido à averiguação ele acaba sendo resolvido, né, com uma atuação dentro de um processo administrativo, muitas vezes com interlocução com os órgãos públicos para entender o porquê que aconteceu, né, no caso de uma demanda trazida especificamente pelo observatório, por que houve a demora, por que não houve fiscalização ou por que a obra não foi executada conforme previsto lá no projeto, memorial descritivo, enfim, lá no edital da licitação e consequentemente acaba se encontrando uma resolução para aquela situação que foi apresentada dentro do processo administrativo. Isso importa um arquivamento. E a gente diz que é um arquivamento com resolutividade, ou seja, resolveu a situação, não precisa adotar outra providência judicial. Um exemplo nesse teu caso, há mais ou menos 10 anos, quando a minha filha mais velha nasceu, fomos levá-la para fazer as vacinas obrigatórias e marcado para as 8 da manhã, estava um frio danado e uma fila, o negócio não andava, achei mal organizado. Fiz um ofício e representei no Ministério Público. Disse, acho que aqui dá para melhorar. O promotor era a Tatiana na época. E depois de um tempo, alguns meses depois, eu recebi a notícia de arquivamento. Daí elogiei para ela do resultado dela, ela me disse assim, por causa do teu ofício, o município já informou para a gente que modificou, não tinha noção de que acontecia aquela demora e modificou. Então, esse tipo de ação que aí, através de um ofício do Ministério Público, eu imagino que tenha saído, o que vocês vão fazer para resolver essa situação que está acontecendo lá, né? Mais ou menos assim que funciona. Exemplo de boas práticas de atuação entre Ministério Público e Observatório Social. Você deve ter várias, né? Exato, né? A participação do Observatório Social na análise, por exemplo, dos editais de licitação é fundamental, né? A gente sabe que os editais de licitação, eles muitas vezes são complexos. Os editais é o quê? É a administração dizendo para a população, para a sociedade, eu quero comprar tal bem ou tal serviço. E muitas vezes eles são complexos porque existe um número de bens que a administração tem que comprar, né? Imagina, a administração compra ônibus, peça de ônibus, carro, peça de carro, merenda escolar, etc., né? Produtos de limpeza. E o quantitativo muitas vezes importa a pesquisa de mercado para encontrar os preços de mercado e esses preços muitas vezes são muito voláteis, né? Ou pode acontecer um erro material naquele próprio, né, documento. E a atuação do observatório muitas vezes seja demandando a administração para buscar essas correções, seja encaminhando ao Ministério Público, impede que um contrato seja celebrado, causando aí, eventualmente, não quer dizer que houve um dano erário, mas pode lá na frente, se ninguém se ativer no momento da execução, trazer um prejuízo à administração. Estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem gostaria de exercer o controle social, se envolver de alguma forma para modificar o seu país. A gente tem muita gente reclamando, mas pouca gente atuando. Exato, né?
Então não adianta só reclamar. Eu acho que o cidadão, como foi dito lá no começo, tem que admitir uma cultura de controle, né? Se colocar como cidadão mesmo, dono da sua casa, dono do Estado, e participar. O Observatório Social é um grande exemplo aí que arregimenta pessoas das mais variadas atividades, né? E é muito importante ter essa multidisciplinariedade, né? Como fazem controle de compras da administração, os engenheiros, né? Aqueles que atuam muitas vezes em compras mesmo, o pessoal do comércio vai poder trazer essas informações para o observatório para fazer o controle não só nas contratações públicas, mas em todas as outras áreas, né? Da mesma forma, o Ministério Público está à disposição para todos aqueles que não só queiram trazer denúncias, como o Dr. Paulo já colocou, as situações em que há uma demanda que a pessoa percebe que pode melhorar, né, o serviço público. É exercer o controle, é exercer a sua cidadania, né, fazer cumprir o seu dever constitucional, que a gente não tem só direitos, tem deveres constitucionais também. Dr. Jean-Pierre Campos, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo. Esse é o final de mais um episódio do Observatório em Pauta. Falamos hoje com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Jean-Pierre, que é responsável pela 5ª Promotoria da Moralidade Administrativa aqui em Lages. Acompanhem nossas redes sociais em @OSLLages. Fique mais por dentro, se interesse, como disse o nosso convidado de hoje, pelo controle social, porque certamente a participação da sociedade ela é fundamental para uma sociedade mais justa, para as contas públicas mais organizadas e para a principal bandeira do Observatório Social, a boa aplicação do recurso público. Agradeço ao Lair Cel pela produção, pelo convite, e a Nova Era TV, que faz toda a edição e distribuição deste material e deste programa. Fiquem conosco nos canais oficiais de transmissão desse programa pelo YouTube, pela Nova Era TV, e até a próxima vez com mais um episódio inédito em que bateremos um papo aqui sobre observatórios sociais e o controle social. Grande abraço, até a próxima!